Bom, gente, antes de começar, dois avisos. O primeiro é que, aparentemente, houve alguma confusão ou dúvida sobre o horário das aulas de monitoria. Eles agora estão no site. Também estão lá os exercícios que vão ser a base para o primeiro teste. Vocês acham lá. Agora falando de... Bom, os exercícios já incluem alguma matéria que a gente ainda não viu. Vai começar a ver hoje, terminar de ver na quinta-feira. Mas antes de passar para essa matéria nova, deixa eu lembrar de uma coisa que a gente fez na aula passada, que foi o seguinte: a gente viu um monte de exemplos. A gente definiu continuidade, né, em espaços métricos, que é fácil porque a gente sabe o que é convergir sequência, e a função é contínua se quando você joga uma sequência convergente dentro dela, né, xn convergindo a x, do outro lado sai f de xn convergindo a f de x. Aí a gente estudou vários exemplos, né? Funções definidas por distâncias, a distância de um ponto ao conjunto, funções de R em R, RD em R, blá blá. E a gente terminou a aula com a seguinte coisa: a gente disse que quando a gente tem uma função linear entre espaços vetoriais, bom, espaços vetoriais normados, bom, se esses dois são espaços vetoriais normados, e além disso você tem uma T de V em W que é linear, e então bom, o teorema dizia algumas equivalências, né? E eu vou resumir aqui. A T é contínua, C e somente C. Ela é limitada. O que quer dizer que a norma de operador da T, que é o sup sobre vetores diferentes de zero em V, da norma de T de V, que é um vetor de W, dividido pela norma de V, que é um vetor de V. Se esse sup é finito, a gente diz que a T é limitada, e ser limitada é a mesma coisa que ser contínua, para esse teorema. Bom, esse cara está meio esquisito aqui, nem ser infinito. Tem um exercíciozinho que não vai ser cobrado agora, a gente vai falar disso mais tarde de novo, que é o seguinte: chama de LVW o espaço de todas as transformações de V em W lineares limitadas. Então o exercício diz o seguinte, que número 1, que esse cara aqui tem uma estrutura natural de espaço vetorial, e isso aqui é uma norma. Vou abreviar aqui. Bom, vai ficar mais exprimido ainda aqui, mas eu vou continuar. Como eu falei, o exercício não é tão importante, eu quero um lugar no quadro que revele não é tão importante agora, né? Mas uma coisa que é importante aqui é dizer o seguinte: se o W é Banach, ou seja, se o W é completo, é completo também. Ou seja, isso aqui é uma generalização do que a gente viu no caso das matrizes, como a gente falou, né? As matrizes representam transformações lineares. A gente definiu uma norma de uma matriz, uma norma de operador, por uma expressão desse tipo. De fato, era exatamente essa expressão, quando aqui eu tinha o RD e aqui eu tinha o RL, cada um com as suas respectivas normas euclidianas. O ponto é, bom, assim como as matrizes formam um espaço vetorial, esse espaço de transformações lineares limitadas forma um espaço vetorial, e isso aqui define uma norma nele. E além disso, se o W é completo, ou seja, sequências de Cauchy convergem, esse espaço vetorial também é completo. Tá meio difícil de ler, né? Mas, enfim, não quero gastar muito tempo com isso, quero passar para o próximo tópico,
que está coberto nas notas com um certo grau de generalidade. Aqui eu vou fazer um pouquinho menos geral. Bom, a definição é geral. E a definição é a seguinte, é que, bom, sejam V1, VK, espaços vetoriais normados. Bom, faltou um no final aqui, que é o diferente. Bom, uma função que vai do produto cartesiano desses espaços aqui. Ou seja, pega vetorzinho, uma sequência de vetores aqui. Uma sequência não, uma lista de vetores, né? Bom, uma catupla de vetores. Essa transformação é dita K linear se para cada índice que você pega aqui no meio do caminho e para cada escolha de VJ no espaço vetorial, se você excluir o iésimo, você tem que a função, que eu vou chamar assim, Q, I, V1 até VI menos 1, VI mais 1, VK, que pega um elemento VI de VI e leva na Q. Nossa, complicação, mas é... Eu já vou explicar isso aqui de uma forma um pouquinho melhor. Bom, se para todo isso aqui é uma função linear. O jeito mais fácil é o seguinte, bom, isso aqui é uma função de K variáveis, ou de K vetores, de fato, né? A propriedade de ser K linear quer dizer o seguinte, se eu fixo todos esses vetores menos 1 e vario esse 1, a transformação que eu tenho é linear. Tá certo? Então aqui o que eu estou fazendo é isso, né? Eu estou fixando os vetores, todos eles menos o iésimo. Eu estou dizendo, bom, então para cada valor do iésimo vetor eu posso calcular Q de V1, VI menos 1, pego esse VI, né? Talvez devesse dar um nome diferente para eles aqui, para destacar. Bom, eu fixei esses vetores V1 tio, V2 tio, até VI menos 1 tio, VI mais 1 tio, VK. E aí agora eu posso variar a escolha do vetor que eu vou botar no iésimo cara aqui do produto cartesiano. Então isso me dá uma transformação de VI em W. E o que eu estou pedindo é que essa transformação seja linear para cada escolha de I, para cada escolha desses vetores. Eu vou escrever aqui o que isso significa para K igual a 2, porque fica mais fácil de ver. K igual a 2 é o seguinte. Bom, então eu quero eu tenho uma Q de V1 vezes V2 em W. E o que eu estou pedindo são duas coisas. A primeira é que, para toda escolha de V2 tio em V2, e toda combinação linear que eu pegar em V1, eu tenho que Q de lambda V1 mais V1', V2 tio, é igual a lambda de Q V1 mais Q V1', V2 tio. E a mesma coisa trocando os papéis aí, para todo V1 tio em V1, para todo V2, V2' em V2, para todo lambda em R, Q de V1 tio, lambda V2' mais, não, V2 mais V2'. Certo?
que esse enunciado diz, bom, talvez não seja tão evidente à primeira vista, mas é exatamente isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, se eu fixo a segunda variável, eu tenho a transformação linear na primeira. Se eu fixo a primeira, eu tenho a transformação linear na segunda. Bom, para não deixar de... Deixa eu dar alguns exemplos rápidos aqui. Com k igual a 2 também. Então eu vou fixar aqui para facilitar, o V vai ser o RD e o W vai ser o R. Vocês lembram, né? Quando a gente tem uma transformação linear de V em W e o W é R, é o que a gente chama de funcional linear, né? Aqui é uma coisa tipo um funcional bilinear. Aqui é V1 e V2. V2 igual a RD. Deixa eu dar um exemplo aqui que é mais ou menos imediato. Bom, primeiro funcional aqui que eu vou chamar V1, V2. Esses dois aqui são vetores de RD. Simplesmente o produto interno entre eles é 2 linear, ou a gente chama de bilinear. Né? Aqui para V1, V2 pertencentes a RD. O que eu quero dizer é só, bom, se você soma alguma coisa V1, você vai ter o produto quebra em 2, né? Se você soma alguma coisa V2, você multiplica por escalar, tem todas as propriedades que a gente espera. Bom, de fato, não é muito difícil a gente checar que qualquer expressão... Bom, fixa uma matriz... Não é meu não, né? Tá, só para conferir. Se eu fixo uma matriz de D por D, eu posso definir uma forma bilinear, um funcional bilinear associada a ela, por exemplo, para essa expressão aqui. Eu aplico a matriz A ao vetor V2, a gente sabe o que é isso, e depois tomo um produto interno por V1. E é um fato que eu não vou gastar muito tempo discutindo, que nesse contexto, Q de RD vezes RD em R bilinear é dessa forma aí. E para entender isso, você tem que usar a bilinearidade. É que nem a gente provar que toda transformação linear é dada por uma matriz, né? A gente decompõe numa base e as coisas acontecem, digamos, naturalmente. No caso aqui é a mesma coisa, porque lembra que se eu tenho V1 em RD, ele pode ser escrito como uma soma das suas coordenadas multiplicando os vetores da base canônica. Aqui é 1, aqui é I. Aqui é V2, J, EJ. Então, se eu pego a transformação QV1, V2 e expando, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho Q de uma mega combinação linear com uma mega outra combinação linear. E isso, bom, agora se eu quero escrever isso de outra forma, eu tenho que usar linearidade, né? Então eu vou passar essa combinação linear para fora. O que acontece, né? Bom, como é fixo isso aqui, eu tenho uma transformação linear. Então eu sei que eu posso passar essa soma para fora e eu sei que eu posso passar esses coeficientes todos para fora também. Os escalares, né? E do mesmo modo, aqui para cada I fixo, eu tenho Q de AI em combinação linear. Então eu passo a soma para fora e passo os escalares para fora. E quando eu faço isso, agora eu fico com a forma que eu quero. Bom, tem algum trabalho aqui, mas você vai ficar com V2J, Q de AI EJ. E isso aqui, bom, a gente tem que talvez olhar,
mas isso é igual a V1 interno a V2, onde a matriz A tem entrada IJ dada por QGI EJ. De fato, a mesma coisa funciona se ao invés de RD vezes RD aqui eu tiver RD vezes RL, só que a matriz A, ao invés de ser uma matriz quadrada, vai ser uma matriz D por L, uma coisa assim. Bom, o ponto é esse. Eu consigo escrever aqui Q de V1 e V2 como V1 interno a V2. Essa matriz A aqui, ela é unicamente definida, né? Dada a base que eu escolhi, ela é unicamente definida pela Q. Então eu estou vendo que a transformação Q pode ser escrita dessa forma QA, que eu botei aqui. Alguma vez vocês devem ter visto isso na vida, que, bom, toda forma quadrática em R2 ou R3 pode ser escrita como uma coisa desse tipo, né? É isso que a gente está provando aqui. Só estou, basicamente, uma revisão de algo que algum dia, como várias outras coisas no curso, né? É uma revisão de algo que algum dia vocês viram. Tá, agora eu quero botar uns exemplos, né, que não são dessa forma, que são um pouquinho mais importantes para a gente. Que são coisas que de fato aparecem naturalmente. Bom, isso aqui aparece naturalmente em análise. Eis um outro exemplo em que aparece naturalmente em análise. Aqui eu vou ter de novo transformações bilineares. Mas aqui tudo eu vou fazer no espaço das funções contínuas. Então as minhas operações vão pegar duas funções contínuas, me dar uma nova função contínua, elas têm que ser bilineares, né? Lineares em cada entrada. A gente, bom, tem várias operações. Alguém me digam aí uma operação que pega duas funções contínuas, produz uma terceira função contínua e que é linear em cada uma das entradas. Tá, já deram os dois exemplos que tem nas notas aqui, então foram ao mesmo tempo, né? Impressionante, assim, falaram coisas diferentes. Bom, vou pegar essa função produto, que vai, bom, ser I, A, B, sempre, né? Isso aqui é o C. Pega um par de funções FG, leva no produto de F por G. O que é isso, né? É uma função definida, bom, para definir a função, eu defino o valor dela em cada ponto. Eu simplesmente digo que o valor dela em cada ponto é o produto dos valores de f de g. Esse ponto. A outra coisa é a convolução, que tem um símbolo mais bonitinho aqui, que leva a fg na convolução de f com g. Bom, convolução, de novo, é uma função nova, então a gente tem que definir os valores dela em cada ponto. E a definição está aqui. F convoluída com g no ponto T é o integral de A até T. Bom, deixa eu botar o intervalo 0,1 aqui, senão tem alguma coisa que eu tenho que fazer que eu esqueço sempre. E aqui bom, não faz diferença no final das contas, mas eu vou botar porque eu não lembro exatamente o que eu tenho que mudar, né? Eu não quero passar vergonha na frente dos telespectadores. Então, T pertencente aí. Essa nova função, então, ela é a operação de convolução que algum dia vocês já viram, assim, também, né? Normalmente, bom, assim, o mais comum talvez seja fazer a convolução na reta toda, mas aqui a gente está pegando funções com suporte compacto, a gente faz a convolução onde está o suporte. Só para lembrar, né, assim, bom, produto acho que está óbvio o que é importante, é mais um exercíciozinho, ver que tudo funciona. A convolução é uma coisa cheia de propriedades boas, né? A gente sabe que quando você pega funções periódicas tem a ver com série de Fourier, porque o que é convolução vira produto e vice-versa, tem a ver com transformada de Fourier, quando a gente está na reta toda. Tem a ver, basicamente, todo filtro linear, seja lá o que for isso, é expresso como uma função. Bom, filtro linear, por definição, uma transformação que é uma multiplicação no espaço de frequências. Se isso faz sentido, tá ótimo. Se não faz, vai continuar sem fazer. Por enquanto. Tá, então, bom, nossa tarefa agora é provar que essas transformações... A gente vai provar que essas transformações são contínuas, tá?
mas eu quero dizer o seguinte, que vale um análogo desse resultado aqui para transformações, antes de provar que elas são contínuas, eu quero argumentar, esboçar a prova de que vale um análogo desse resultado aqui para transformações K-lineares. Eu vou fazer para K igual a 2 de novo, porque K igual a 2 é mais fácil de escrever. Mas então o teorema é um teorema geral, né? E a prova nas notas está para K geral. Eu vou fazer a prova aqui para K igual a 2 porque sim, e bom, porque é mais fácil de escrever. Então tem dois espaços aqui. É contínua. C e somente C, ela é limitada. Isto é, a expressão que eu vou escrever agora, que é o sup de Q de V1. Bom, pega aqui e aplica em V1 e V2. V1 e V2 são caras no espaço que tem que estar, que não são zero, senão não tem graça. E aí eu calculo a norma de QV1 e V2, que é o elemento de W, divido pelo produto das normas. E isso tem que dar finito. Isso quer ser limitado, por definição. Vale as outras duas equivalências também? Oi? Não. Isso eu ia comentar agora. Então, naquele teorema, a gente dizia assim, a T é contínua. Eu estou tentando lembrar quais são as equivalências, mas assim, uma delas eu lembro que era dizer, se a T é contínua, ela é Lipschitz. E se ela é Lipschitz, ela é limitada. E se ela é limitada, é contínua. Tinha mais uma que eu acho que era se é contínua em zero. Aí ela é Lipschitz, ela é limitada. Uma coisa assim. Tá. A parte de ser Lipschitz, ela não pode valer aqui. E tem uma razão para isso, que é que quando você está... Aqui você está olhando coisas que incluem, por exemplo, a função q de xy igual a x vezes y, quando v1 igual a v2 é igual a w, que é igual a reta. Isso é uma função bilinear, né? Por motivos mais ou menos bobos. E essa função ela não é Lipschitz. É uma função quadrática, né? Então ela não tem como ser Lipschitz na reta toda. Então não vai ser verdade em geral que uma que é contínua, limitada, é Lipschitz, mas a gente ainda tem equivalência nessa forma aqui. Deixa eu esboçar a prova disso, eu não quero gastar muito tempo, mas bom, eu vou botar isso aqui uma setinha dupla, porque isso dá a conveniência de escrever que eu estou provando primeiro para um lado e depois para o outro. Então é contínua, vou provar que se é limitada, é contínua primeiro. Certo? Bom, o ponto é o seguinte, se aqui é limitada, vamos chamar de C essa norma daqui aí. Também tem um teorema dizendo que o espaço das transformações bilineares limitadas é um espaço vetorial. Isso é uma coisa que a gente vai usar em algum momento do curso, eu já vou explicar rapidinho por quê. Mas enfim, é uma norma mesmo. Quando eu falo norma, eu não estou exagerando nem mentindo. O ponto dessa norma é que ela diz o seguinte, que para quaisquer V1 e V2 pertencentes a V, a norma do vetor QV1, V2 é no máximo essa coisa aí, vezes o produto das normas de V1 e de V2. Tá certo? Bom, é simplesmente se eu divido aqui... Bom, se um desses caras é zero, pelo fato que essa transformação é linear em cada variável, o Q tem que dar zero, né? Então isso aqui não diz nada para V1 e V2, um deles iguais a zero. Se os dois são diferentes de zero, eu divido, e eu estou simplesmente dizendo que Q de V1 e V2 dividido pelo produto das normas é menor ou igual que o supremo. Nada demais.
Bom, esse é o fato que a gente quer usar. Que existe essa constante aqui que satisfaz isso, finito. Bom, o que a gente tem que falar de continuidade aqui? A rigor eu nem defini o que é a continuidade aqui. Mas o ponto é o seguinte, tem uma noção... Por que eu não defini continuidade? Que para ter continuidade eu tenho que ter uma métrica ou uma norma nesse produto. Mas o ponto é que o espaço V1 vezes V2 é um espaço vetorial com a norma que é... Bom, a norma do par V1 V2 é a soma das normas. Bom, por que é espaço vetorial? É só fazer uma soma coordenada a coordenada, fazer o produto escalar. Quando você multiplica por escalar, você multiplica bonitinho. Multiplica os dois caras, né? E a gente tem propriedades boas. Bom, se quiser também pode dizer o seguinte, convergir nesse produto cartesiano significa convergir em cada coordenada. Estou dando o mesmo que isso aqui. Tá? Bom, o que temos que provar aqui? Eu estou querendo provar que se a transformação é limitada, ela é contínua. Para provar isso, eu preciso pegar uma sequência V1, vamos chamar V1N, V2N, pertencente ao produto cartesiano V1, V2. E eu vou supor que V1N, V2N converge, nesse sentido que eu acabei de definir, a V1, V2. Quando o N vai infinito. E eu quero provar que Q de V1N, V2N converge. Essas vírgulas confundem um pouquinho, né? Eu vou omitir as vírgulas aqui. Fica meio feio também. Bom, então, entre a feiura e a confusão, eu prefiro a feiura. Eu quero provar essa convergência aqui. Não é isso? Dado uma sequência que converge a V1, V2, eu quero que ao longo dessa sequência converja a Q de V1, V2. Bom, como é que a gente prova isso? A gente tem que usar a bilinearidade de alguma forma, né? E assim, é uma tática comum na vida, que quando você tem... você está querendo olhar essa diferença aqui, né? E mostrar que ela vai para zero. Então, a maneira usual de lidar com bilinearidade, de fato com K-linearidade é parecido, é imaginar, eu quero passar daqui para cá. Eu sei que essa expressão se comporta bem quando eu mexo só uma variável, porque eu tenho linearidade. Então, eu vou mexer uma variável de cada vez. E teremos, então, o seguinte. Isso aqui é Q de V1N menos V1 multiplicando V2N mais Q de V1N, não, de V1, V2N, não, agora é Q de V1, V2N menos V1, V2. Vamos ver por que isso é verdade? Essa expressão quebra em duas, né? Fica Q de V1N, V2N, menos Q de V1, V2N. Então fica esse cara aqui de cima, menos Q de V1, V2N. E esse aqui de baixo também quebra em dois. Fica Q de V1, V2N, opa, cancelou o cara que estava sobrando aqui, menos Q de V1, V2. Né? Só estou usando, então, quando eu separo esses caras, eu tenho o termo de cima, com menos e tudo, mais Q, V1, V2N. Quando eu separo esses caras, eu tenho o termo de cima, menos Q, V1, V2N. Então, é exatamente a mesma coisa aqui. Bom, eu tenho que usar em algum momento a minha hipótese que a transformação é limitada. Deixa eu passar para cá e aí depois a gente vai voltar para a convolução.
eu vou continuar com a... Eu tenho aquela expressão que eu achei lá para cotar a diferença entre QV1N V2N e QV1V2. Bom, se a gente quer provar a convergência, em algum momento a gente tem que tomar a norma. É uma norma de uma soma lá, e eu vou usar a subaditividade da norma para ficar com isso aqui. Tudo que eu sei sobre aqui é que ela é limitada, né? Que vale aquela expressão estrela lá. Então, chega nessa hora, eu tenho que usar o que eu sei. Vou botar a estrelinha aqui. Esse cara vai ficar menor ou igual que uma constante, que é a norma daqui, vezes o produto das normas. Mais uma outra coisa parecida, só que agora vai ter a norma do V1 vezes a norma do produto. Ah, produto não, da diferença V2N e V2. A gente quer que isso vá para zero, né? É isso que a gente está querendo provar. Esse cara aqui claramente vai para zero, né? Porque é o produto de uma coisa fixa, uma constante, vezes uma diferença de vetores. Bom, a gente sabe o que, né? A gente devia ter dito aqui. Sabemos que a gente tem a convergência do par V1N V2N para o par V1 V2. Isso significa que V1N menos V1 mais V2N menos V2, V2 vai para zero. Certo? Então, bom, esse número aqui é não negativo e ele é cotado por cima por essa coisa que vai para zero. Então, claramente, isso aqui vai para zero. Quando eu digo claramente assim, não é para proibir ninguém de perguntar, não, mas... Isso vai para zero, porque isso aqui, por exemplo, é menor do que essa soma, que vai para zero. Esse aqui é um pouquinho menos evidente, né, porque tem esse n aqui. Né? Então, não tem mais uma constante vezes uma sequência que vai para zero. Aqui tem um V2n, né? Bom, então, isso aqui, por quê? Então, a pergunta agora para a gente terminar esse pedaço da prova. Por que é verdade que isso aqui Então percebam que o único obstáculo aqui é esse. Né? Por que é verdade? Isso é uma pergunta. A norma de V2N converte a norma de V2. Isso. Então, bom, a gente tem produtos de coisas que convergem. Essa aqui vai a zero. Essa aqui converge a norma de V2. Por quê? Bom, se eu quiser explicar, né? Eu tenho que a norma de V2N... Bom, isso é sempre verdade, né? Quando a sequência de vetores converge, as normas convergem. Mas se alguém tem dúvida disso, a conta é essa. Né? É a subjetividade da norma. A gente já viu isso aqui com a desigualdade triangular. Né? Norma de V2N é menor ou igual que essa soma. Norma de V2 é menor ou igual que essa soma. Então tá, então tem um produto de coisas convergentes, o limite do produto é o produto dos limites. Então vai a zero. Né? Então o que a gente queria provar está provado. Essa expressão aqui a gente tinha que dizer que ela vai a zero. Para isso, como ela é não negativa, basta cotar por cima por outra expressão que vai a zero. Né? De novo aquela regra do sanduíche. Né? Você tem uma sequência de números reais entre duas coisas que convergem a zero, ela própria tem que convergir a zero. Bom, a coisa de baixo é zero mesmo. A coisa de cima essa é norma. Bom, esse pedaço aqui
né, que é o produto de coisas, uma que tem limite e esse limite é zero. Essa aqui é o produto de uma constante por algo que vai a zero, então vai a zero também. Tá, isso aqui devia ter a minha barra dupla, mas agora eu vou precisar de mais espaço. Isso aqui então mostra que se V1N e V2N converge a V1, V2, os valores de Q convergem também. Isso vale para quaisquer V1, V2 e V1N, V2N que a gente pegar. Portanto, aqui é contínua sempre que ela é limitada. E agora tem a outra direção da prova, que é mostrar que se aqui é limitada, então se aqui é contínua, ela é limitada. Então eu vou provar o seguinte. Vou reproduzir praticamente a prova que a gente deu para as transformações lineares, né? Se não é contínua, se não é contínua, não é limitada. Vejamos. Eu quero provar. É isso mesmo? Peraí. Eu quero provar que se é contínua, é limitada. Não, então eu quero provar que se não é limitada, não é contínua. Então, Q não limitada implica o seguinte, que para todo natural existe uma escolha de vetores V1N, V2N em V1 de V2, tais que se eu calcular a norma de Q, bom, menos os zeros, né? Isso aqui é maior ou igual a n. Bom, se o supremo dessa expressão é infinito, então para cada n eu consigo um par de V1, V2 aqui que atinge pelo menos o valor n. Né? Tá, peraí, não sei. Eu fiquei confuso, você percebeu, né? Eu quero provar agora que eu provei que limitada implica contínua. Agora eu quero provar que não limitada implica não contínua. Ah, não, porque para mim esse símbolozinho é uma negação. Então eu estou dizendo aqui não limitada. Não contínua. Bom, assim, confusões muito maiores já aconteceram pela baixa qualidade da minha escrita no quadro negro. Mas sim, não limitada implica não contínua. Na verdade, assim, é meio estranho, né? A gente tem esse hábito de botar o não na frente das coisas que não faz sentido. Não limitado implica não contínuo. Bom, do ponto de vista lógico, sim. Mas a gente podia ter usado duas palavras em português aqui, né? Ilimitada implica descontínua. É mais bonito, né? Mas enfim. Essa é uma das causas que eu tenho, para a qual eu tenho tentado ganhar adeptos sem sucesso já há alguns anos. Estou vendo se aqui funciona, de repente. Mas Tá, bom, se isso aqui é verdade, como é que a gente fez na prova para as lineares, né? A gente tinha vetores, assim, era um vetor só, porque a transformação linear leva um vetor num vetor. E aí a gente pegou, bom, vamos normalizar o vetor, né? Então a gente fez assim. E agora vamos dividir por alguma coisa para garantir que esse vetor vai para zero. Mas ao mesmo tempo garantir que a norma estoura aqui. Bom, tem várias coisas para você dividir. Naquela prova eu acho que eu dividi por raiz de n. Se eu dividir por raiz de n aqui ainda dá certo. Mas assim, uma coisa que funciona para K linear, para todo K, e foi o que eu botei nas notas, então é dividir por log de n. Bom, por que está dividindo por log de n, Roberto? Vocês poderiam perguntar. A resposta é, dividindo por log de n, eu garanto que isso aqui vai para zero, mas eu sei que log de n elevado a k cresce mais devagar do que n para qualquer n. Bom, isso é importante para K linear, não aqui. Vou dividir por log de n, o importante é aqui que vai para zero. Esse cara aqui vai para zero.
o zero da V1. E eu tenho o 2n, que é o V2n, log n, V2n. Aqui é o V1, V2. O 2n também vai para zero no V2. Né? É só verificar a norma, né? Aqui a norma desse cara é 1 e eu estou dividindo por log de n. Então a norma dele é 1 sobre log de n. Aqui também. Bom, e aí, se eu calculo Q de 1n, o 2n, a norma disso, bom, por bilinearidade esses log n pulam para fora, né? E ao mesmo tempo essas normas saem também. Então você vai ficar exatamente com a expressão de cima, que dava pelo menos n, dividido por log de n ao quadrado. Bom, se você tem isso, claramente essa transformação não é contínua, né? Eu tenho uma sequência de pares de vetores indo para zero e o valor de Q não está convergindo para zero. Então a gente acabou de provar que quando a transformação não é limitada, ela não pode ser contínua. E é a mesma prova, basicamente, que a gente deu no outro caso. É só verificar. Bom, no fundo é dizer também aqui, quando eu podia considerar, quando eu estou olhando a definição da limitação, né, da norma da Q, eu podia considerar só vetores de norma 1. Né? Isso aqui está dizendo que existem dois vetores de norma 1, cujo valor de Q tem norma maior ou igual a n. E agora, dividindo esses vetores por coisas que vão para zero, eu tenho dois vetores com norma indo para zero, cujo valor de Q não vai para zero. Bom, isso diz então para a gente que para a gente provar que produto e convolução, né? Bom, aceitando esse teorema então, para a gente provar que produto e convolução são operações contínuas, a gente só precisa provar que são limitadas. Tá certo? Eu vou observar que a operação produto ela é claramente limitada nesse sentido. Por quê? Porque quando eu tomo o produto de f com g, o sup de f vezes g é menor ou igual que o produto dos sups. Certo? Então tá. Então, aqui vale isso aqui, ó. Mas isso significa, então, que a transformação produto, aqui, essa transformação bilinear de C2 em C, ela tem norma menor ou igual a 1. E aí acabou. A convolução é um caso mais curioso, porque a convolução, o problema não é provar que ela é limitada. Isso também vai seguir esse, né, integral, tal, blá, blá, blá. Bom, é um produto... É quando você integra, né? A norma da integral é menor ou igual que alguma coisa vezes a norma do que está dentro. E aqui tem um produto, então vai dar no mesmo. O menos óbvio é provar que a convolução de duas funções é contínua, que a de fg é contínua. Tá, aqui eu botei uma conta abreviada, que eu não vou fazer em mais detalhes, porque não é difícil, está nas notas. Bom, a outra também está nas notas, mas é mais interessante, eu vou fazer aqui agora. Então, o teorema que eu quero provar, é que a convolução de fg é uma função contínua para todas fg em C e que, além disso, a norma, a convolução é... Bom, se ela é contínua, ela é bilinear, só porque essa expressão aqui é linear em f em g. Então, meio que já vou tomar como dado que ela é linear e que essa norma aqui ela é menor ou igual que o comprimento do intervalo AB, que no caso é 1. Bom, vamos ver o que eu estou falando aqui? Talvez eu esteja indo um pouquinho rápido demais ou me enrolando demais. Bom, eu disse para vocês aqui que eu vou definir uma função que pega duas funções contínuas e produz uma terceira função contínua. Essa função é a convolução de f com g. Em nenhum momento eu provei que essa função está bem definida no sentido de que f convoluída com g dá uma função contínua, certo? Quem aqui sabe que a convolução de duas funções contínuas é sempre uma função contínua? Bom, no intervalo compacto.
né? Isso é verdade, mas não é totalmente óbvio, digamos assim, né? Então tá, se não é totalmente óbvio, é melhor a gente provar que isso aqui está certo. Eu estou querendo tratar isso aqui não só como uma função bem definida, mas dizer que é uma transformação bilinear contínua. Provar que é bilinear significa que se eu somo aqui f1 com f2, tem que sair a soma do outro lado. Mas isso é fácil pela linearidade da integral, né? A mesma coisa se eu multiplicar por escalar ou somar alguma coisa a g. Então a bilinearidade eu vou deixar de lado, quer dizer, eu vou partir do pressuposto que do momento que a gente provar que a convolução é sempre uma função contínua, a gente sabe que ela é uma operação bilinear. O próximo passo, então, é provar que essa operação bilinear ela é contínua, que é a mesma coisa que provar que ela é limitada, que é o que está escrito aqui, que a norma dela é menor ou igual a 1. Certo? Então seriam 3 coisas para provar. Primeiro, que essa operação faz sentido, ou seja, primeiro que está bem definida essa operação. Segundo, que ela realmente produz sempre uma função contínua. Bom, então são 4 coisas. Está bem definida, produz sempre uma função contínua. É uma transformação bilinear de C vezes C em C. E por último, que é uma transformação bilinear limitada. Eu vou pular a prova de que essa operação está bem definida, né? Afinal, uma integral de uma função contínua está sempre bem definida. Eu vou provar, sim, que a convolução sempre dá uma função contínua. Não vou provar que é bilinear, mas vou provar que é limitada. Então, vou fazer pelo menos 50% do trabalho. Certamente são 50% mais interessantes. Prova. A gente vai provar, então, que... Bom, primeiro passo aqui, dadas FG contínuas, dadas, quero provar que F convoluída com G é contínua. Bom, o que a gente quer então? A gente quer provar que se a gente tem uma sequência Tn e um pontinho T, todos contidos em I, então Tn converge a T implica que a integral de... Aquela integral lá que a gente vai escrever agora, converge a integral de 0 a T T menos S ds. E que isso é a convergência pontual, né? E essa convergência, além disso, você quer a convergência uniforme em T. Além disso, queremos a convergência uniforme. Não, peraí, não, estou falando, não queremos convergência uniforme. Não, eu só quero provar que a F convoluída com a G é contínua, então só preciso checar em cada ponto Tzinho do intervalo. Não preciso nada disso aqui, estou falando besteira. Tá. Bom, então a gente tem que provar isso aqui. Eu vou supor isso e vou provar a convergência das integrais. Aqui é a maneira mais simples é a gente escrever, a gente tem uma diferença de integrais, né? Se aqui fosse T e aqui fosse T também, estava tudo resolvido. Porque você só está... Bom, tudo resolvido não, era mais fácil, né? Porque aí eu conseguia botar tudo dentro do mesmo sinal de integral e só comparar os integrandos. Tá, deixa... Então eu vou tentar, digamos assim, fingir que o Tn e o T são iguais e depois eu tenho que corrigir. Que esses, não o Tn e o T, mas que os limites de integração são iguais e alguma coisa eu vou perder com isso, eu tenho que controlar esse outro termo também. Sim? Então, para demonstrar que a convolução é Lipschitz, né? Desculpa, a convolução, o que é Lipschitz? A operação ali, se você pegar a norma dessa integral e dessa diagrama, ela vai ser então a integral de Tn a T
naquele intervalo. Isso aí vai ser menor ou igual a norma de f vezes a norma de g vezes t menos tn. Sim, a gente não está... Mas aí você não está vendo o que está acontecendo no integrando, né? Eu acho. Alcança seu supremo, então. Não, sim, vai funcionar, estamos de acordo, né? Eu só não entendi a estratégia da prova, então repete para mim, por favor. Então, você pega a diferença dos integrais e o módulo da diferença dos integrais. Uhum. Isso aí vai ser cotado pelo tamanho ali, né, do intervalo de integração. Uhum. Vai ser T1 a T2 ou Tn a T, vezes o supremo de f vezes g naquele intervalo. Sim. Mas o supremo de f vezes g naquele intervalo é menor ou igual ao supremo de f. Sim, já no intervalo todo. Tá, eu vou escrever aqui e a gente vai ver se isso bate com o que você está falando. Porque eu vou supor temporariamente que eu estou considerando um n fixo e para esse n fixo tn é menor ou igual a t. E depois a gente vê a conta do outro jeito. Bom, por quê? Porque aí aquela segunda integral ali... eu vou escrever como a integral de 0 até tn. Bom, vou escrever assim, né? E aí eu tenho... Então, eu vou separar essa integral em duas partes. Uma é a parte de 0 até tn, a outra é a parte de tn para t. Mais isso, a integral de tn até t de f de s g de t menos s. De fato, a única diferença que teria se o tn fosse maior ou igual a t é que aqui é uma integral naquele sentido de Riemann, né? Quando você integra de um ponto maior para um menor, você bota o menos na frente. Você inverte o sinal. Então aqui está a integral de 0 até tn de f vezes g de t menos s. E aqui está a integral de tn a t dessa mesma coisa. Então esse termo virou 2, né? E esse aqui veio para cá. Bom, a gente vai cotar essa diferença, então vamos passar valor absoluto logo. E agora eu vou separar esse valor absoluto em dois. Um deles eu acho que é o termo... Eu não entendi na sua explicação. Eu entendi na sua explicação que você estava falando desse termo aqui. Que eu não entendi se você estava falando desse termo aqui também. Mas veremos. Tá? Então a gente vai ter aqui a integral de 0 até tn de f de s g de tn menos s menos g de t menos s mais a integral de tn até t de f de s g de t menos s ds. O segundo termo, bom, vou chamar esses termos aqui de 1 e 2. O 2 é fácil de cotar, porque a gente sabe que a integral é menor ou igual que o supremo do que está dentro, vezes o comprimento do intervalo. Então, o termo 2 é menor ou igual que o comprimento do intervalo, vezes o supremo do que está dentro. Mas o supremo que está dentro é o produto de f com g, né? Avaliando nos pontos malucos aí, mas não importa. Eu posso botar simplesmente a norma infinita da f e a norma infinita da g. O 1 é um pouquinho mais complicado. Eu ainda posso fazer alguma coisa assim, né? Eu posso dizer, a integral é menor ou igual que o comprimento do intervalo. Como eu não sei quem é tn, vou botar o tn aqui, mas depois eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. Eu fico com f infinito e eu fico com o supremo dessa expressão aqui. Bom, pertencente a 0, tn. Tá? Aí eu vou dizer, bom, esse cara aqui é menor ou igual a 1. A norma da infinito da f é menor ou igual que a norma infinita da f.
Isso aqui eu quero trocar por alguma coisa que a gente saiba manipular. E essa é a única parte, digamos, menos trivial da demonstração. Tá certo? Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso aqui? Não? Uma sequência convergendo para T, então você pode botar ela. Cuidado que tem um supremo aqui, né? A G é uniformemente contínua. O que a gente vai usar é a continuidade uniforme. Então eu vou dizer o seguinte, eu vou chamar de ΔN a diferença de Tn para T. Tá certo? Então aqui é o único ponto, digamos, o ponto menos trivial da prova é esse. É o fato que a gente tem que usar a continuidade uniforme, porque aqui a gente tem um supremo, né? Mas por sorte a gente sabe que num compacto tem aquela história, né? Que para todo epsilon existe um delta, tal que dá quaisquer dois pontos no meu compactozinho, a distância é menor do que delta, a diferença nos valores de g é menor do que epsilon. Então deixa eu escrever, eu vou escrever isso de outra forma aqui, que é o sup. Então eu tenho dois pontos aqui no meu intervalo, que eu vou chamar de A e B pertencentes a I, com a distância de A para B. Bom, quem é a distância de A para B? A distância desse cara para esse cara é no máximo essa distância aqui, que é o que eu estou chamando de ΔN. G de A menos G de B. Tá, eu fiz essa conta toda supondo que Tn é menor ou igual a T, mas como eu disse, a conta para a cota vai ser a mesma se eu tomar Tn maior do que T. Muda um pouquinho aqui, vai integral e tal, mas no final das contas vai dar igual. Não vou me ater muito a isso. Deixa eu botar aqui. Agora, bom, qual é a conclusão então? A conclusão é que a diferença, bom, vou botar assim, a diferença de f convoluída com g em Tn menos f convoluída com g em T é menor ou igual que uma soma de termos. O primeiro é esse aqui também é ΔN, né? ΔN, norma de f, norma de g, mais norma de f, sup A, B pertencentes a I, distância de A para B menor ou igual a ΔN, G de A menos G de B. A gente quer que isso vá para zero, né? E além disso, a gente sabe que esse valor ΔN que a gente tomou aí é a diferença de Tn para T que vai para zero quando n vai para o infinito. Bom, que a gente tem aqui então? Vejamos. A diferença de convoluções ela é cotada por um termo que vai para zero, vezes, bom, de preferência outro termo que vai para zero também, senão a gente não tem um teorema. Mas o mais importante é entender por que esse termo vai para zero. Bom, vamos lá. O que a continuidade uniforme nos diz, né? Eu quero provar que para todo epsilon esse termo aqui é menor do que epsilon para n grande. Continuidade uniforme nos diz o seguinte, que existe uma escolha de delta para essa expressão tal que ela vai ser menor do que epsilon. Em particular, né, essa expressão aqui é decrescente em delta, vocês concordam? Quanto menor o delta, menor esse valor aqui. Eu estou tomando supremo no conjunto de pontos menor. Isso às vezes é chamado podia dizer, o módulo de continuidade da G avaliada em ΔN, né? Que é uma função sempre decrescente. Então, bom, se eu quero provar que isso aqui é menor do que epsilon, eu preciso botar aqui um delta pequeno o suficiente. Mas o delta vai ser pequeno o suficiente para n grande. Estou sendo um pouquinho rápido aqui, bom, mas se a gente quiser dizer o seguinte, olha, continuidade uniforme da G é exatamente dizer que essa função mg de delta, que é o supremo de GA menos GB para AB em I, A menos B menor ou igual a delta, continuidade uniforme quer dizer que isso aqui vai para zero quando o delta desce para zero. E em particular, como a gente está tomando ΔN indo para zero, isso aqui vai para zero. Tá, então esse é o, digamos assim, é o ponto da prova em que tem alguma coisa para fazer que é menos óbvio, talvez. Então o que provamos, lembrando? A gente queria provar que a convolução de f com g é contínua, ou seja, que essa expressão converge a essa sempre que o Tn converge a T, e isso está provado aí.
Ainda tem que provar que aqui... então, bom, aí como eu falei, né? Isso quer dizer que a convolução leva funções contínuas em funções contínuas. Ela é bilinear porque só checar. E como é que eu calculo a norma? Bom, a norma é bem mais fácil que o que a gente fez até agora, porque é só questão de observar aqui. Se eu pego f convoluído com g no ponto t, isso é integral de 0 a tt de f de s. Bom, estou escrevendo isso tudo aqui só para poder ignorar depois. Bom, isso aqui é menor ou igual que o comprimento do intervalo, que é t, vezes o sup do que está aqui dentro, que é o sup de f, sup de g. Bom, e como a gente no caso está no intervalo 0, 1, a gente pode simplesmente dizer que f infinito, g infinito. Isso vale para todo tzinho. A cota é uniforme agora, né? F convoluída com g de t, valor absoluto, cotado por cima por isso aqui. Então, o supremo, que é a norma infinito de f convoluído com g, é cotado pela mesma coisa. Escrito de outra forma, isso quer dizer que a norma de uma convolução dividida pelo produto das normas das funções é menor ou igual a 1 sempre. Sempre que as funções são não nulas, né? Que é o caso que nos interessa. E isso implica isso aqui. Né? Bom, uma outra forma de dizer que conv de fg dividido por norma de f, norma de g, é sempre menor ou igual a 1, sempre que o denominador faz sentido. Tá, teve uma contalhada aí. A gente provou o que a gente queria. Eu quero chamar a atenção... Bom, se alguém tiver alguma dúvida, fale agora. Não precisa calar-se para sempre, se não falar agora, mas é melhor falar agora. Bom, sobrou uma gota de água aqui. Mas, assim, quero chamar a atenção para alguns pontos. Eu já chamei a atenção. Essa coisa toda só funcionou porque a gente tinha continuidade uniforme. Quando você, por exemplo, está tratando a convolução de duas funções na reta inteira, né? Você precisa de alguma coisa, digamos, especial para conseguir garantir continuidade se você não tiver continuidade. Bom, você precisa, por exemplo, da continuidade uniforme da G ou alguma outra hipótese que te permita prosseguir. Agora, o outro ponto que não ficou nada claro nessa prova é o seguinte. Bom, primeiro a convolução de fato é uma operação que tem uma simetria, né? Você pode fazer uma troca de variáveis aqui e jogar esse t menos s para cá ou s para cá. Né? E o que eu quero dizer agora, que não ficou óbvio, eu acho, é que, na verdade, a gente só usou, para provar que a convolução de f e g é contínua, a gente só usou o fato que a g é contínua e a f é limitada. Então aqui usou que a f é limitada, aqui usou que a f é limitada, mas só a continuidade da g, de fato a continuidade uniforme da g foi usada. Então isso significa que, por exemplo, se a f fosse uma função descontínua, mas rima integrável, por exemplo, uma função que é contínua por partes, né? Ainda seria verdade que f convoluída com g é contínua. E de fato isso é um fato sobre convolução, a gente não vai entrar muito nesse mérito aqui, mas acho importante falar que convolução, quando você pega uma f que pode não ser muito suave e faz uma convolução com uma g que é bem comportada, a convolução dessas duas funções herda das propriedades boas da g. Por exemplo, você consegue mostrar que se a g é C1, ou seja, tem derivada contínua, né? F convolução g é C1, mesmo que a f seja muito descontínua. Basicamente porque você consegue mostrar... Bom, estou falando assim meio en passant, né? Mas você consegue... Bom, tem algum trabalhinho aqui para fazer, eu não estou sendo 100% correto, mas a ideia é tentar diferenciar essa expressão em t aqui, né? Usando o fato que que a g tem uma derivada. E se a derivada é contínua, você consegue fazer coisas legais, digamos.
Tá, bom, mas eu não quero entrar muito nesse mérito, mas só para chamar a atenção para isso. Convolução é uma operação que cria suavidade onde não existe, né? A F podia não ser suave e ainda assim a F convoluída com a GC. Tá, bom, tem uma observação também que eu comecei a falar dessas coisas complicadas, tipo transformação linear, transformação bilinear, K-linear. A razão para isso está basicamente lá mais para frente no curso. Em algum momento a gente vai falar de derivada de funções entre espaços vetoriais. E a gente vai falar da primeira derivada, da segunda derivada, da terceira, e a gente vai criar uma fórmula de Taylor, como a gente tem no caso de funções de R em R. Né? É um fato da vida que as derivadas de funções de espaços lineares, bom, a primeira derivada vai ser uma transformação linear, a segunda derivada vai ser uma transformação bilinear, a késima derivada vai ser uma transformação K-linear. Então, o que eu estou falando agora, né, não é necessariamente a coisa mais útil no momento, exceto por alguns exemplos que são obviamente importantes, mas vai ser importante para a gente mais adiante no curso. Estejam avisados. Então, se ninguém se importar, agora eu vou apagar tudo. E eu vou mudar completamente de assunto. Em particular, bom, tem um capítulo 5 nas notas que eu não vou cobrir agora. Apesar de eu ter escrito como capítulo 5, eu não gostei do lugar onde ele está. Ou seja, eu estou em briga comigo mesmo. Assim, não. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, eu tinha um colega que fazia sempre a mesma piadinha, que era dizer, o cara era tão insatisfeito com a vida que ele morava sozinho e fugiu de casa. E eu me sinto às vezes assim, escrevendo as notas do curso. Assim. Eu escrevo, fico insatisfeito, quero fugir da minha própria casa. Assim. Tá, bom, o que eu vou falar agora? Então agora a gente vai voltar para, assim, por algum tempo o nosso foco vai ser mesmo nos espaços métricos, né? A gente vai introduzir espaços métricos, convergência, completude. Uma boa parte do que a gente fez até agora era sobre espaços vetoriais, mas não só sobre eles. Mas agora eu quero falar mesmo, bom, o próximo assunto do curso, né? Assunto pelas próximas semanas aí é a topologia dos espaços métricos. Então, bom, primeira pergunta. Quem lembra aí do que são os abertos e os fechados na reta? Quem não lembra do que são os abertos e os fechados na reta? Tem muita gente que nem lembra, nem não lembra, né? Assim, é impressionante isso. Você traz as pessoas para um curso de matemática no IMPA, você espera que elas vão respeitar as leis básicas da lógica, assim, né? Mas vou fazer a pergunta de novo, então, agora. Uma pessoa pode não lembrar. Não, ela pode lembrar ou não lembrar em graus, tudo bem. Então vamos fazer o seguinte, já que é em graus, essa é a estratégia que eu uso às vezes, ó. Lembra, não lembra e lembra pela metade, lembra 75%, vamos lá. O quanto vocês lembram dos abertos e dos fechados na reta? Vamos lá. Tá, bom, acho que a média da turma, das pessoas que se manifestaram pelo menos, não sei, o problema desse método é que você não sabe se a pessoa está muito relaxada na cadeira, você não sabe se ela está dizendo que não lembra nada ou se ela só não quer responder mesmo. Tá, bom, eu vou dizer o seguinte, o que a gente vai falar agora inclui os abertos, agora eu digo nessa aula e na próxima, inclui os abertos e fechados na reta, inclui um monte de coisa que vocês talvez já tenham visto na reta, talvez tenham até visto em espaços mais gerais, né, dependendo dos cursos que fizeram antes na vida. Vai ter muito leminha, bobo, muito exemplinho, muita coisa. Vai ser um momento do curso para que é importante. Assim, eu não vou poder fazer todos os exemplinhos simples em aula, nem todos os leminhas simples em aula. Então, precisaria especialmente da colaboração de vocês para não deixar o assunto, digamos, escorregar entre os dedos, né? Não parece que tudo que eu vou falar é mais ou menos fácil. Talvez na hora que eu fale as coisas vocês pensem, é verdade isso aí, né? Mas é importante tentar se manter a par do que está sendo dito, mesmo quando é elementar, e vai ter um trabalho para vocês aí.
Bom, então topologia dos espaços métricos vai falar de aberto e fechado e coisas relacionadas, né? E continuidade também. Bom, primeira coisa, vai ter sempre esse espaço métrico aqui. Aliás, eu vou chamar de a métrica de D, embora pareça a dimensão do RD, mas eu vou deixar, como por enquanto só tem um espaço métrico, vai ter esse D aí. Vamos definir as coisas que a gente já viu algum dia. A primeira é, bom, dados x em x e um R maior ou igual a zero, real. Eu vou definir a bola fechada centrada em x como sendo o conjunto de todos os pontos de x, a distância menor ou igual a R de x. E eu vou definir a bola aberta. Bom, de fato, estou tomando R maior do que zero aqui, embora não seja muito preciso. Menor ou igual a R. Bom, é claro, tem várias coisas claras aí. Primeiro que a bola depende da escolha do R, segundo que depende da escolha do x, e a terceira que depende da escolha da métrica também. Embora eu esteja botando só o x aqui embaixo, de fato, a bola depende do par xd, né? Por exemplo, no plano, com a norma euclidiana, a gente sabe como é que é a cara dessas criaturas. Uma é assim. Ui. Bom, isso aqui é mais ou menos um desenho da bola centrada em zero de raio R, a fechada. A aberta não inclui a fronteira, né? Ou seja, a aberta é só o que está aqui dentro, não tem a fronteira. Porque os caras à distância R estão na bola fechada e não estão na bola aberta, né? Mas isso tudo depende como eu falei, depende da métrica, ou no caso da norma escolhida, né? Se eu tivesse tomado aquela norma L1, isso aqui é tudo com a métrica euclidiana, que está aqui. Se eu tomar a norma L1, ao invés de ser a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, ela é a soma dos valores absolutos, né? E aí a bola, talvez, também é um desenho que vocês já devem ter visto algum dia, mas se não viram, procurem ver. A bola fechada passa a ser... Nossa, que dificuldade que eu tenho de desenhar. A bola fechada é tudo incluindo o que está dentro, né? Borda, mais dentro. Isso sempre é verdade. A bola fechada, né? Quer dizer, nos dois desenhos, pelo menos aqui, ela inclui o que está dentro, inclui a borda. A diferença é que a bola aberta não tem a borda. Bom, um outro exemplo interessante de desenhar é como é que é no espaço no C, com a norma do sup, né, e portanto a métrica induzida, como é que é uma bola aberta nesse espaço? Vamos pegar aqui o intervalo I como sendo 0, 1. Eu desenho uma função f. A pergunta é como no gráfico eu represento então a bola, por exemplo, a bola fechada ao redor dessa função, né? Como é que eu desenho? Essa é uma pergunta mal definida, né? Mas deixa eu fazer de qualquer maneira. Como é que eu desenharia uma bola fechada de raio R ao redor de F? Bom, deixa eu ir falando devagarinho aqui. Se alguém quiser se manifestar, pode se manifestar. Bom, por definição, isso aqui é o conjunto de funções contínuas, tal que o sup da diferença entre G e F é menor ou igual a R. Então eu pergunto o seguinte, fixa um ponto aqui, um T0 no intervalo, um T no intervalo 0, 1. Se eu sei que o valor de F é esse aqui, e eu sei que a G está nessa bola, onde é que podem estar os valores de G? Aqui. Bom, ele já respondeu, assim. Pode estar daqui, né,
até aqui. Então, se eu tenho uma função que está à distância r da f, os valores dela nesse ponto aqui estão nesse intervalo. E esse intervalo anda ao longo do gráfico, né? Quer dizer, se eu fizesse isso aqui, é a mesma coisa, só que o intervalo está deslocado. Então, basicamente, é como se eu transladasse né? Porque se eu levantasse o gráfico da f por r unidades, desenho essa faixa de comprimento R para cima e R para baixo ao redor do gráfico da f. E isso aqui representa a bola no seguinte sentido, né? Não é que seja a bola isso aqui. A gente não consegue desenhar a bola no espaço tem dimensão infinita. Já é difícil no R4 que diria aqui. O que a gente consegue dizer é o seguinte, uma função g, ela está na bola de raio R ao redor de f se o gráfico dela está aqui dentro. Ela pode ser uma coisa muito esquisita. Mas contanto que o gráfico dela esteja todo dentro dessa faixa, ela está a distância menor ou igual a r da f. Né? Se fosse a bola aberta, a faixa não ia incluir os bordos aqui. Então, essa aqui é a bola fechada. Tá. Deixa eu agora definir o que são abertos e fechados. O conjunto é aberto se para todo x pertencente a A, você tem, digamos assim, uma bolha protetora dele que está toda contida em A. Bom, vou tirar o subscrito x aqui. Então, desenhando seria alguma coisa assim. Você tem o A e qualquer xzinho aqui dentro, a gente encontra uma bola ao redor dele. Qualquer xzinho, mesmo que esteja perto da fronteira, a gente encontra uma bola. Mesmo que ele esteja muito pertinho, alguma bola tem. Né? O raio depende de x. Talvez eu devesse botar assim, para enfatizar isso. Bom, aí fica claro por que não pode pegar a fronteira no aberto, né? Porque se pegar um ponto na fronteira, é claro que tem sempre alguém perto dele que está para fora. Bom, isso eu estou falando como uma coisa intuitiva, mas vai ficar mais preciso depois. Bom, e um f contido em x é fechado se o complementar de f em x é aberto. Definimos. Tem um monte de observaçãozinha a fazer. Uma coisa que assim, seria bom, né? E a gente vai provar isso. Eu falei que tem um monte de resultado meio bobinho para provar. Esse eu vou provar mesmo. Assim, seria bom que as bolas... Esse aqui é o que a gente chamou de bola fechada, esse aqui que a gente chamou de bola aberta. Seria bom que as bolas fechadas fossem conjuntos fechados e as bolas abertas fossem conjuntos abertos. Isso, de fato, é verdade, para nossa sorte. Então, proposição. Toda bola fechada é conjunto fechado. Bom, vou botar assim, toda bola fechada ou aberta é conjunto fechado ou aberto de x. Eu vou fazer primeiro para a prova aberta. Bom, de fato, para a bola fechada, a gente vai ver que a gente pode até tomar o raio igual a zero. Bom, para a bola aberta também, né? Mas a bola de raio zero aberta, ela é vazia, né? Então não tem muita graça. Assim. E essa aqui tem mais graça. A bola de raio zero ao redor de x só tem o x, né? Ele é o único ponto à distância zero dele mesmo. Então, em particular, o conjunto unitário é sempre fechado. Bom, é conjunto. Então, vamos olhar primeiro o caso do aberto. E assim, é um caso em que desenhar a figura vale a pena e praticamente prova as coisas pra gente. Então, eu vou desenhar a figura como se todo mundo fosse bom e toda a métrica fosse a norma euclidiana no R2. Eu tenho aqui o x. Eu tenho uma bolinha aberta ao redor do x de raio R.
Bom, então estão x, o x e o r maior do que zero fixos aqui. Então, dado um x' nessa bola, eu quero um r de x' tal que a bola ao redor de x' de raio r de x' está contida na bola ao redor de x de raio r. Então vamos pensar, né? É isso que eu tenho que provar, não é isso? Para provar que a bola aberta é um aberto, eu tenho que provar que qualquer ponto lá dentro está protegido do exterior, nesse sentido assim. Né? Eu devia talvez trocar um pouco a notação, chamar esse cara de x0 e esse aqui de x. Para não ficar escrevendo essas linhas hediondas. Assim. Então esse é o x0, ele é o centro da bola. Eu quero provar que a bola de raio R ao redor de x0 é aberta. Né? Para provar isso, eu tenho que dizer, olha, se eu te dou um ponto aqui, vocês têm que me encontrar um raiozinho, Rx, tal que essa bola toda ao redor do x está contida na bola maior Bx0r. O que vocês me sugerem para o Rx aí? Bom, assim, essa figura ela está mais ou menos dizendo qual é o maior valor que você pode tomar. A dica está aqui. Bom, quanto é que é essa distância? É figura, né, gente? Mas vocês têm que falar. Essa distância é R. Essa aqui é Rx. O que é isso aqui, então? Isso aqui é o quê? É a distância de x para x0, né? O que essa figura está sugerindo é o seguinte. Tome R de x como sendo R menos a distância de x para x0. Lembra que a gente precisa de um Rx, aqui eu não botei, mas o Rx precisa ser positivo, senão é trivial, né? Rx é positivo porque o fato de que x pertence à bola implica exatamente que a distância de x para x0 é menor do que R. Aliás, é C e somente C. Certo? Ó, para provar que a bola ao redor de x está contida na bola maior ao redor de x0, o que a gente tem que fazer? Bom, como é que você prova que um conjunto está contido no outro? Bom, então vamos tomar um elemento desse conjunto aqui. O que a gente sabe sobre o elemento desse conjunto? Módulo não. Distância de x para y menor do que Rx. O que a gente quer provar é que ele está perto do x0, né? Então vamos tentar calcular a distância do y para o x0. Como é que a gente calcula essa distância? A gente tem que usar o que a gente tem, né? Que é a distância. A gente sabe que isso é a distância do y para o x mais a distância do x para o x0. A distância do y para o x é menor do que Rx. E a distância do x, e aqui a distância do x para o x0. Agora a gente pode voltar à definição aqui do Rx. E recordar que isso aqui é exatamente o R. Tá certo? O que a gente provou então? Que a distância de y para o x0 é menor do que R. Portanto, a gente tem o seguinte, que que y pertence a Bx0R. Porque, por definição, esse conjunto de caras é a distância menor do que R de x0. Mas então o que a gente fez é o seguinte, a gente tomou um elemento aqui, provou que está aqui. Como vou escrever assim, Bxr é arbitrário,
Rx, né? Bom, reticências, né? Eu peguei a gente tinha que provar que qualquer ponto daqui está contido aqui. Quer dizer, qualquer ponto que pertence a essa bola pertence a essa. Eu fiz isso, então eu sei que esse conjunto está contido nesse. Bom, tem uma prova semelhante para o fechado, eu vou só fazer o desenho e depois depois vocês, na verdade, a gente não, vocês. Tem o trabalho de provar que está certo. Bom, está nas notas também, então não, eu acho que está pelo menos. Se não tiver, alguém fala comigo. Se alguém tiver dúvida, né? Então agora tem a bola fechada. A única coisa que é um pouquinho enrolada aqui é que a gente tem que provar. A gente quer provar que a bola fechada é fechada. Então a gente tem que lidar com o complementar da bola fechada. E a gente quer provar que o complementar da bola fechada é aberto. Essa é a nossa pergunta. Aí como é que você faz? Bom, tem que fazer uma coisa parecida. Dado um ponto do lado de fora, eu tenho que encontrar uma bolinha, uma bolha ao redor dele que está toda contida do lado de fora. Né? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa aqui. Será verdade que para todo x no complementar da bola, aqui é x0, existe um R de x positivo com a bolinha ao redor, de raio R de x ao redor de x contida no complementar? As parênteses ficaram meio curtos aqui. Então, isso é uma pergunta, né? E a pergunta é como é que a gente faz, então, para achar esse R de x. O que eu sugiro a vocês é fazer o mesmo desenho, né? Só que agora o ponto está do lado de fora. Eu quero pegar, se eu quiser pegar a maior distância... Tá horrível essa bola, nossa. Eu quero pegar o R de x com esse valor aqui, né? Essa bola aqui, ela é aberta e não vai intersectar o conjunto. Aí tem a distância aqui que é R, aqui tem R de x, e isso tudo aqui é distância de x para x0. Então, o que isso aqui diz é o seguinte, você tem que tomar o R de x, ou uma escolha possível de R de x é a distância de x para x0 menos R. Porque esse número agora é positivo, já que o x não pertence à bola fechada ao redor de x0. E aí, repetindo a conta, pegando um y aqui dentro, vendo que a distância dele para cá é menor do que Rx, então a distância dele para cá é maior do que R, está tudo resolvido. É só usar a desigualdade triangular no outro direção. Tá quase acabando a aula, né? Bom, até agora o que a gente fez? A gente definiu que aberto Quer dizer, a gente definiu aberto, definiu fechado, mostrou que toda bola aberta é aberta, toda bola fechada é fechada. Tá, o que vem a seguir? Bom, vem muita coisa, mas não dá para resumir assim. Mas eu vou falar algumas coisas que estão nas notas, estão em exercícios, estão na vida, sei lá. Mas assim, que a gente vai usar bastante aqui. Na próxima coisa que a gente vai observar, em primeiro lugar, que tem uma outra caracterização de fechado. Essa aqui a gente vai provar em aula direitinho, que é em termos da métrica, tá certo? Ali a caracterização do fechado é em termos do aberto. A gente tem a caracterização de fechado em termos de convergência, na verdade. Um conjunto é fechado, C somente C. Para toda sequência dentro dele, se xn converge a um certo x, então o limite também está em f. Essa caracterização talvez vocês tenham visto na reta, né? Bom, às vezes as pessoas definem fechado como complementar de aberto e provam isso como resultado. Às vezes as pessoas definem fechado como conjunto fechado por limites de sequências e provam que o complementar de todo fechado é aberto. Então isso aqui vai ser na aula que vem, mas o que eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho antes de lá é o seguinte.
Bom, proposição 3. Dado um conjunto S contínuo em X, então, um pontinho X no seu espaço é limite de alguma sequência xn contido no S, se e somente se, para todo R positivo, a bola aberta de raio R ao redor de X intersecta o S. Bom, isso de novo é uma coisa que eu acho que já é conhecida de muitos de vocês, mas enfim, quem mandou virem fazer o curso, vão ter que reaprender. Proposição 3, na verdade, vai ser usada para provar 2. Então a ordem aí, do ponto de vista lógico, está errada. Mas a ideia é, assim, isso vai aparecer em vários momentos, eu estou citando já agora, é o seguinte: você tem um conjunto e quer saber quem são os pontos que são limites de sequência nesse conjunto. E o que a gente vai ver é isso aqui. Um ponto para ser limite de uma sequência no conjunto, é necessário o suficiente que cada bolinha ao redor dele tenha pelo menos um elemento do conjunto S. Isso é mais ou menos fácil de provar, e se você sabe isso, você sabe isso aqui também. Bom, mais ou menos, né? Tá, e além de ficar brincando dessas coisas, a gente vai provar vários resultados bastante clássicos na aula que vem. Bom, a gente vai começar com isso, aí vai provar que a união de abertos é sempre aberta, a interseção de um número finito de abertos é sempre aberta, para fechado é o contrário, né? A interseção de um número arbitrário de fechados é fechada, a união de dois fechados ou um número finito de fechados é fechada. E aí, por fim, a gente vai ver que dá para caracterizar a continuidade em termos de abertos e fechados, que é uma outra coisa que talvez já tenham visto, mas a gente vai fazer na próxima aula. Então, obrigado, gente.